Salve, meu nome é Muzireco e sinceramente eu amo jogos de terror psicológico. Ou terror no geral. Os jogos que eu mais gosto nesse aspecto são aqueles que não precisam de ficar apelando pra jumpscare sem parar, pra tentar ser minimamente assustador. E ainda assim conseguem fazer a pessoa ficar pensando nele durante dias. Não como pesadelo, mas sim como teorias, enfim, deixar aquele gostinho perturbador que fica na cabeça da pessoa durante dias. Cara, por que que eu gosto disso, velho? E sempre eu adorei jogos que não eram 3D. Não é preconceito com o jogo 3D, tipo, tem muitos bons. Tipo, Red Dead 2, God of War, Spider-Man, pedradas. Mas eu sempre gostei mais de jogos 2D ou pixelados. Tipo, mano, Undertale, Omori, enfim, vocês entenderam. Sempre achei a arte maravilhosa, velho. Então eu fui ficando mais velho e comecei a gostar da junção de terror psicológico com jogo 2D ou pixelado. Tipo, não terror exatamente, mas vamos dizer um Omori. Um Omori seria o exemplo perfeito aqui, eu diria. E pô, convenhamos, um jogo 2D conseguir ser perturbador ou assustador é difícil. Mas hoje a gente vai falar de um jogo que, mesmo sendo 2D, é um dos, se não o jogo mais perturbador de todos os tempos. Literalmente, é um jogo que começa assim. E termina assim. O nome do jogo é Doki Doki Literature Club. Mas antes do vídeo começar, eu queria lembrar que meu foco nesse vídeo não vai ser falar sobre teoria ou história por trás escondida do jogo, porque além de ser muita coisa, é uma história bem chatinha, e meu intuito nesse vídeo é mais falar sobre a história como é contada no jogo mesmo. Não vou muito atrás, eu sei que tem muito enigma, muita coisa pra resolver, tem coisa de mudar a imagem, pra converter pra áudio, pra não sei o que jogo com coisa pra caramba. Mas enfim... se esse vídeo é bem, eu vou fazer um vídeo contando sobre a história por trás do jogo, criando teorias, porque é uma história que, se eu não me engano, ninguém nunca chegou a descobrir de fato, como se fosse um Five Nights at Freddy's da vida. Enfim, vai dar um trabalho, mas se bem eu faço. Antes do vídeo começar, vale ressaltar que esse vídeo pode conter alguns temas pesados para algumas pessoas, como esses que estão aparecendo agora na tela. Enfim, se você tem algum tipo de gatilho com esse tipo de conteúdo, saia do vídeo, por favor. Mas enfim, dito isso, bora para o vídeo. Daisy, Daisy, give me your answer too. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage, I can't. O jogo começa com o nosso protagonista andando pela rua para chegar até a escola, quando uma irritante garota chama a atenção dele. Essa garota é Sayori, a nossa amiga de infância. Ela chega balançando os braços e falando muito. E logo no começo do jogo, com o nosso primeiro diálogo com Sayori, já dá pra perceber que nós somos o próprio Sigma da Bahia. E a gente é literalmente o próprio Nosferatu, que fica em casa vendo anime, tomando Monster e jogando LOL. E vendo hentai. Enfim, eu odeio o nosso protagonista. Mas apesar de tudo, Sayori é educada e já apresenta uma conversa que reforça que a amizade deles é de anos, citando o passado, por exemplo. No caminho, a Sayori cita que na escola, sim, escola, mas aparentemente todos os personagens têm mais de 18 anos, beleza? Beleza. Ela diz que nós deveríamos entrar em um clube, e ela tenta convencer a gente a ir pra um clube. Mas o protagonista é muito Peaky Blinders e a gente nega. A gente fala que a gente tem muito mais o que fazer, a gente prefere ficar vendo anime e por isso a gente não quer entrar num clube. Enfim. Então, depois de muita insistência, ela até que me consegue convencer a pelo menos fazer a gente visitar o clube dela. Que ela, por sinal, é a vice-presidente. Esse clube é o Clube de Literatura. E foi nesse momento que vendemos nossa alma pro clube. Chegando no clube, temos mais 3 outras garotas, além de Sayori. A Natsuki, uma menina tsundere, que pra quem não sabe, tsundere é uma garota que... Pera aí, eu vou ter que pesquisar. Tsundere, negócio que em japonês, é um termo japonês para um arquétipo de personagem comum em animes e mangás que tem uma personalidade inicialmente fria, agressiva ou distante, mas que gradualmente revela um lado mais caloroso, amável e apaixonado. Dere, escondendo seus verdadeiros sentimentos por vergonha ou orgulho, muitas vezes sendo rude com a pessoa que gosta para disfarçar o afeto. Caramba, resumindo, acho que ela odeia nós. Eu acho que é isso, ok. A próxima é a Yuri. Eu odeio ela. Mas enfim, ela é tímida e é uma completa cuzona. Enfim, deixando minhas opiniões de lado, ela é uma garota com vocabulário mais chique. E ela é bem tímida. Literalmente isso aí é a Yuri.
Ela gosta de ler também. E odeia conversar com pessoas. Ela é estranha. E a próxima é a Mônica. Esportiva, líder, inteligente e a presidente do clube. Enfim, areia é demais pro nosso caminhão. E antes de qualquer coisa, isso aqui não é um anime mais de 8 de harém, tá? Fica tranquila, fica tranquila. Logo, como nosso protagonista é um gado também, a gente aceita entrar no clube de literatura e as coisas começam a ficar mais difíceis, porque Natsuki e Yuri começam a brigar por nós. Ok, eu me senti muito orgulhoso falando isso, mas enfim. Então, a gente começa a perceber que as garotas aos poucos vão gostando de nós. E é natural que com o tempo você tenha uma favorita. Ou a Yuri, se você for um doente, ou a Natsuki, ou a Sayori ou a Mônica. No meu caso era a Natsuki e a Sayori, né, que são as GOAT do negócio. Mas enfim. Ao passar o tempo, você vai automaticamente se aproximando dessa garota, como eu disse. Se você, por exemplo, fica mais próximo da Natsuki, ela começa a se soltar mais com você, deixando aquela personalidade. Pera um minutinho. É tsundere, né? Que fala. Isso, beleza. Tsundere, e ela começa a ficar mais próxima de você. A Yuri vai começando a se soltar mais, fica menos tímida, mas ainda fala de uma forma muito chique e uma forma. Extremamente formal. E é levando em conta essa dinâmica de você ter que escolher uma das garotas para se aproximar, que temos a dinâmica do poema. Resumidamente, após cada dia, a gente tem que fazer um poema em casa para poder ler no próximo dia e trocar poemas com as garotas no clube de literatura, como a Mônica disse. Mas você tem que escolher palavras para poder agradar a personagem que você mais gosta. No meu caso, eu agradei literalmente só a Sayori. Fazer o que? É a GOAT. Mas aos poucos você vai trocando os poemas e as pessoas até vão começando a comentar. Por exemplo, Yuri, Mônica e Natsuki, no meu caso, falaram: você escreve muito parecido com a Sayori. Vocês são realmente muito próximos, né? E assim você vai começando a se aproximar mais. Por exemplo, se você escreve mais no estilo da Natsuki, ela elogia mais o seu poema, mesmo sendo orgulhosa demais pra admitir. Ou se você escreve igual a Yuri, ela começa a falar que você está melhorando muito e a Natsuki fica brava com você, porque meio que a Yuri e a Natsuki aparentemente são rivais, alguma coisa assim, elas não se gostam muito. E uma coisa interessante é que tem como você agradar Natsuki, Yuri e Sayori, mas não tem como você agradar Mônica. Mônica é a única pessoa que não dá pra você agradar. Isso é uma coisa extremamente estranha, mas você sempre pode compartilhar o poema com ela e ela sempre vai falar que você tá escrevendo igual a pessoa que você quer se espelhar, que você quer agradar. E ao decorrer dos dias, mais ou menos no segundo dia, quando você vai trocar poema com a Mônica, algo extremamente estranho acontece. No começo eu achei que era só uma simples quebra na quarta parede pra ensinar você a saber jogar o jogo, como Undertale, por exemplo, mas no futuro isso revelou ser uma coisa muito pior que isso. Enfim, é natural que depois de você entregar o poema pra Mônica e ela ler, ela elogiar seu poema, como todas fazem, porque nenhuma é mal educada, tirando a Natsuki em certos casos, mas ela sempre dá a dica da Mônica. A dica da Mônica, resumidamente, é uma curiosidade ou alguma coisa que você pode usar até no cotidiano. Eu não sei, eu sou meio ruim levando em conta dicas. Eu não sei, eu não entendi muito, eu não consegui levar muito. Eu levo muito ao pé da letra. Por exemplo, no primeiro dia, ela fala que se você tá, por exemplo, escrevendo e você não sabe como continuar, deixa o fluxo e não fique preso em uma parte. Ela fala: leve em conta que você está com uma caneta. Se você ficar muito tempo parado em uma parte, a tinta logo vai se acumular e vai fazer uma grande bolha de tinta. Então, deixa o fluxo e depois você volta para poder, como se fosse refinar o seu texto. Isso também pode ser usado na vida, como por exemplo, você não ficar preso em uma parte. Mas a dica da Mônica naquele dia tinha sido extremamente estranho. Ela fala: a dica da Mônica é: você pode encontrar algumas escolhas difíceis, então não se esqueça de salvar o jogo. Logo depois disso, ela dá uma quebrada no clima, falando: nossa, isso realmente tem alguma coisa a ver com escrita? O que é extremamente estranho, mas como não teve um foco tão grande, eu deixei passar. Um erro extremamente brutal. Então, ao decorrer do dia, você vai ficando mais próxima da garota que você quer agradar, que seria a Yuri ou a Natsuki. Porque independente de qual você escolha, você sempre vai ter uma intimidade com a Sayori. Então, independente se você só agrada a Yuri ou só agrada a Natsuki, os eventos do jogo com a Sayori são os mesmos. Isso não altera
comportamento com a Sayori. Então você sempre vai ser muito próximo da Sayori e você vai ser muito próximo ou da Yuri ou da Natsuki. Você que vai escolher. Então você vai começando a equilibrar o seu dia a dia. Lá no clube você conversa bastante com a garota que você escolheu, no meu caso foi a Natsuki, e você volta pra casa com a Sayori, conversa com ela. Basicamente você vai ter duas garotas aí bem próximas de você e duas mais longes, que sempre será Mônica e a outra garota, que ou é Natsuki ou é Yuri novamente. Graças ao clube de literatura, você fica bastante próximo da Sayori novamente, como eu já disse. Isso é bem legal pra ela e pra você também, já que como você mesmo diz, vocês são amigos de infância e tinham acabado se separado por pouco tempo, mas logo dá pra ver a felicidade de Sayori, coisa que vai sumindo com os dias. Como, por exemplo, nos primeiros dias você volta pra casa com ela e ela sempre tá sorrindo, pulando de alegria. Ou as aventuras dela, como, por exemplo, ir pegar um cartaz na outra sala e ela escorregar e fazer um escândalo e transformar aquilo numa aventura, de certa forma. Mas ao decorrer dos dias você percebe que ela vai perdendo brilho. Em um dos dias ela não se sente bem e vai pra casa. Mas ela estava sentada, quieta, girando a borracha na mesa. Isso é uma coisa extremamente estranha vindo da Sayori, que sempre é animada. E você logo percebe que Mônica foi falar com ela antes dela ficar daquele jeito. Então, nesse momento, na minha gameplay eu fui juntando as peças, mas se vocês não conseguiram juntar ainda, não tem problema, eu vou chegar lá. Então, como eu já disse, a Sayori disse que não se sente bem e vai embora pra casa, forçando um sorriso, o que deixa a gente realmente preocupado. Mas nós ficamos com as garotas na sala de aula. Então, naquele mesmo dia que a Sayori foi embora, mais tarde, a própria Mônica chama todo mundo e fala que deveríamos separar as tarefas porque hoje era sexta e o evento seria segunda-feira, ou seja, a gente tinha que preparar as coisas no final de semana para ficar tudo certinho. Então, a Mônica automaticamente já diz que nós iríamos ajudar ela, mas Yuri e o Natsuki não acham justo e dizem que a parte da Mônica era mais fácil, tendo em vista que Yuri teria que ficar com os decorativos e Natsuki com os bolinhos. Então, começa meio que uma briga interna e fica pra gente escolher quem que a gente quer ajudar. As opções são Sayori, Natsuki, Yuri e Mônica. Porém, se você tenta escolher Sayori, as próprias dizem que não pode porque ela estava ausente e não seria justo. E se você escolhe Mônica, a Yuri e a Natsuki convencem que ela está errada. Então só sobra duas escolhas, Natsuki ou Yuri. Eu fui pelo lado da Natsuki, mas o lado da Yuri é bem parecido. É praticamente a mesma coisa falando em roteiro de jogo. Mas vou levar em conta, vou falar a minha experiência que foi, no caso, o encontro com a Natsuki. Então a Natsuki passa o contato dela e combinamos na nossa casa domingo. Ou seja, um dia antes do grande festival. Chega o domingo. O nosso protagonista lembra que a Sayori tinha ido embora e não deu mais notícias. Então, nós resolvemos ir até a casa de Sayori e entramos nela, como já era de costume quando éramos crianças. O protagonista sobe as escadas, chama a Sayori, mas não tem resposta. Ele abre a porta do quarto de Sayori e a vê, chorando. Ela tenta forçar um sorriso, mas claramente é mentira. Ele se aproxima e ela desabafa. Na verdade, aquele tempo todo Sayori tinha depressão e ela forçava aquele ânimo, aquele sorriso. Era tudo mentira. E ela diz que machuca quando alguém se importa com ela. Então, ela queria que nós se dessemos bem com as garotas para que a gente esquecesse dela. E quando isso realmente vai acontecendo e a gente vai começando a dar uma atenção para as outras garotas, ela começa a se sentir deixada de lado. O que pra ela é bom, mas ruim ao mesmo tempo. De qualquer jeito ela sente dor. Se a gente se aproxima dela, dói, porque ela não quer atenção. Ela se sente culpada. Mas ao mesmo tempo que a gente abandona ela, dói também, porque ela está sendo abandonada. É impossível evitar a dor dela. Ela diz que ela se atrasa todo dia porque ela não vê motivação para levantar da cama. E isso é a virada de chave do jogo. O protagonista abraça ela e diz que vai ficar tudo bem. Mas é evidente que ambos estão desesperados. Sayori diz: dói. Dói muito. E o protagonista não pode fazer nada para mudar.
Então aqui temos uma situação complicada. Se nós começarmos a se importar mais com ela, dói mais pra ela. Mas se a gente abandonar ela, dói também. Então, estamos sem saída. Não tem nada que possamos fazer. Sayori pergunta se é hoje o nosso encontro com a Natsuki. A gente até leva em conta desmarcar, mas Sayori diz que não. Que ela quer que a gente se dê bem com a Natsuki. Nosso protagonista então aceita e fala que vai voltar e tudo vai ficar bem. Voltando pra casa naquele mesmo dia, Natsuki logo logo já chega em casa. A gente abre a porta e começa a cozinhar juntos. O clima muda completamente, fazendo até a gente esquecer da triste coisa que aconteceu há um tempo atrás. Então, Natsuki começa a cozinhar, começa a se interessar mais por nós, as conversas fluem bem e até tem um momento fofo, digamos assim. Mas, na hora de ir embora, quando abrimos a porta para Natsuki ir embora, Sayori estava lá, observando. E ela pega quase o beijo entre nós e a Natsuki, o que quebra o coração de Sayori. Natsuki sai correndo e deixa apenas nós e Sayori. Ao conversar com Sayori, Sayori diz que é isso que ela sempre sonhou pra gente. Achar uma boa garota, alguém que realmente nos faz feliz, mas ela fala que isso dói ainda assim. Então, ela diz que está muito triste, mas ao mesmo tempo feliz, e ela quer fazer isso parar. Então Sayori chora nos nossos braços e temos duas duras escolhas. Ou a gente diz, você sempre será minha melhor amiga, e a jogamos na friendzone, porque isso de certa forma iria deixar ela feliz, porque ela mesma disse que sente mal quando acha que tem alguém se importando com ela, quando alguém se importa com ela, ela fica mal. Mas isso automaticamente vai fazer ela ficar triste, porque, bem, estamos a jogando na friendzone. Ou dizemos, eu te amo, e dizemos que queríamos namorar com ela. O que também iria machucar ela, porque ela disse que fica triste quando alguém se importa com ela ou ama ela, ela se sente culpada. Independente da escolha, isso com certeza vai causar dor pra ela. Mas não tem como não escolher nenhuma opção. Então, eu escolho a opção eu te amo e me declaro pra Sayori. O protagonista diz que vai ficar tudo bem, e ela aceita. Ela fala que vão superar tudo juntos. Naquele momento, ela volta pra casa, porque amanhã é o dia do evento. O dia do festival. Agora, namoramos Sayori. É segunda de manhã. Saímos, mas não vamos até a casa de Sayori pra ver como ela tá. Vamos direto pra escola. Uma tola escolha. Chegamos lá e conversamos com Mônica, que já estava esperando nós. Olhamos para o poema que cada uma vai ler. Mas quando lemos o poema de Sayori, é algo triste, é uma coisa perturbadora. Isso, bem, nos dá um mau presságio. Voltamos correndo para a casa de Sayori, o mais rápido possível. A Mônica diz: você a deixou com nó na garganta. Isso seria a frase mais brutal do jogo. Chegando na casa de Sayori, subimos correndo até o quarto dela, preocupados, pensando: agora somos namorados, por que eu não acordei ela? Enfim, gritamos o nome de Sayori, sem resposta. O que parecia muito com a cena que tivemos ontem. A gente está de frente para a porta do quarto de Sayori. Chamamos ela, ela não responde. Então não temos escolha. Eu gentilmente abro a porta. Sayori está morta. Não há nada que possa fazer para mudar. Sayori sentiu uma dor tão grande com nossa declaração e ela resolveu tirar a própria vida. Nesse momento, todo o jogo se distorce, aparece erros, glitches, a música fica travada. Então, o desespero do protagonista. Mas logo logo aparece a tela de fim. Ao retornar para a tela inicial do jogo, vemos que Sayori foi simplesmente excluída do jogo, excluída da tela inicial. E o jogo estava forçando algo para poder substituir ela, juntando todas as garotas, criando um glitch muito terrível. Aquela cena ainda ficou na minha memória durante muito tempo, e com certeza não é uma cena em que você esquece tão cedo, porque ela é algo extremamente inesperado, levando em conta que tudo ficaria bem. É algo realmente terrível, mas
Mesmo assim, seguimos com o jogo. Na tela inicial, o botão de novo jogo tá totalmente travado, mas mesmo assim clicamos e começamos o jogo tudo novamente. O jogo reinicia, exatamente como normal. Saímos e andamos pela rua, mas na hora que uma garota irritante chama nossa atenção, o que seria Sayori, um glitch aparece na tela. Sayori não está mais no jogo. E o jogo reinicia novamente, mas dessa vez mudando a história. O protagonista diz: "Eu ando para todo dia para a escola sozinho", o que é uma mentira, já que, bem, ele andava com a Sayori. Agora, quem nos chama pro clube é a Mônica, não mais a Sayori. E aceitamos porque ainda assim somos gados. Chegamos na sala do clube e percebemos que só tem Mônica, Yuri e Natsuki. E muitas vezes, com uma grande chance, um quadro no fundo da sala revela a terrível cena novamente. Sayori pendurada no próprio quarto. O jogo segue normalmente, porém muito assustador. Por exemplo, Mônica do nada aparece na frente dos textos. E Yuri fica psicopata, ela fica louca. E Natsuki, ela literalmente vira o demônio diversas vezes. Ela pula na tela, grita, e é possível perceber muitas vezes um texto em negrito, algo que na teoria os personagens nunca falariam. A discussão, por exemplo, de Natsuki e Yuri, que é um evento canônico do jogo, fica muito mais sério. Enquanto na primeira vez, ou na primeira parte, quando a Sayori ainda estava no jogo, a discussão era interrompida pela própria Sayori. Mas agora, a discussão continua, levando xingamentos pesados que ofendem muito e nos revelam muito também. Na discussão, Natsuki diz que Yuri se automutila, o que, pela expressão de Yuri, é verdade. Mas Yuri retruca, dizendo que Natsuki tinha que tentar achar umas moedas, o que revela uma coisa muito mais sombria também. Natsuki passa fome, o pai dela é um bêbado que volta para casa, não dá comida para ela, e ela passa muita fome e necessidade. Ela sofre abuso físico e verbal pelo próprio pai. E assim acaba o dia com essa discussão. Voltamos no dia seguinte e tudo está estranhamente normal. A Natsuki não lembra da discussão, embora Yuri e Mônica e nós mesmos lembramos. Mas Natsuki esquece e age normalmente. Quando Yuri tenta pedir desculpa pra ela, Natsuki não sabe do que ela está falando. O que, de certa forma, seria bom. Mas logo, Natsuki chama a gente pro fundo da sala pra ler um mangá com a gente. Natsuki está estranhamente mais educada com nós. Chegamos para ler com Natsuki e isso acontece. Que isso? Sai fora, boy! Isso só é interrompido assim que Mônica dá uma barrinha de cereal pra Natsuki comer. E, bem, o jogo vira isso. Sustos atrás de sustos. E, apesar de tudo isso acontecer, o jogo ainda assim não quebra. Ele segue normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ao decorrer dos dias, uma coisa estranha acontece. Eu nunca fiz questão de me aproximar de Yuri no jogo, mas nesse novo safe, sem Sayori, a Yuri automaticamente se aproxima. Ela começa a nos isolar das outras garotas. Ela começa a ler com a gente, mas a um tom de possessividade. E muitas vezes ela apenas encara a gente com olhos realistas. Uma cena extremamente desconfortável. E logo a Natsuki começa a perceber algo estranho com a Yuri. Mesmo elas não sendo muito amigas, a Natsuki fica preocupada, porque Yuri tá sendo uma completa psicopata. Ela pensa na gente, ela só fala com a gente, ela fica louca pra gente. E quando nós saímos da sala, isso fica evidente. Uma cena também muito estranha acontece. A Yuri, como sempre, serve chá pra todos nós. E ela fala que voltaria logo e sai de sala. Mas ela demora. Vamos atrás de Yuri para saber o que está acontecendo com ela. Mas temos outra cena terrível. O braço de Yuri completamente mutilado. A gente pega ela no flagra, se cortando. O jogo começa a bugar e simplesmente volta para o ponto que ela saiu da sala, normalmente. E ela diz, voltei. Mas nós, que estamos jogando, sabemos a verdade. Mesmo que o protagonista não saiba. E essa resposta só vem muito mais tarde,
quando Mônica resolve conversar com a gente de uma forma muito séria. Ela diz que é perigoso a gente ficar próximo de Yuri. Porque Yuri, quando ela fica muito animada com algo, ela se isola, pega uma faca ou um estilete e começa a se cortar. Porém, como no jogo original, todos nós seguimos tocando poemas juntos, sendo pelo menos um momento de descontração. Bem, durante muito tempo nada de ruim acontece, até mostrarmos nosso poema para Natsuki. A Natsuki ignora completamente nosso poema e entrega o dela, mas para nossa surpresa, não é um poema, e sim uma carta. Natsuki fala: finja que você leu algo legal, mas preste atenção. É uma carta para que a gente ajude Yuri a procurar ajuda profissional. Ela está preocupada com a Yuri, que na teoria é amiga dela, e ela diz que Yuri está completamente estranha, e ela não é assim normalmente. Mas quando fechamos o poema, na teoria, né, o poema da Natsuki, a Natsuki está completamente branca. E, novamente, as letras em negrito aparecem. E toda vez que a letra em negrito aparece, algo extremamente ruim acontece. Ou uma discussão, ou um susto. Algo que não deveria estar lá. E para minha infelicidade, foi o segundo caso. Mas isso revelou muitas coisas. A Natsuki diz coisas extremamente relevantes. Ignore tudo o que acabou de ler. Não tem por que tentar. É culpa da Yuri ela ser tão desagradável. Tá me ouvindo? Se você passasse mais tempo com a Mônica, todos esses problemas desapareceriam. A Yuri e eu somos muito problemáticas para alguém tão incrível como você. Pense só na Mônica. Só na Mônica. Só na Mônica. Aparece uma escolha na tela. Só na Mônica. Clicamos na escolha, a única que tem na tela. O jogo reinicia para a tela inicial. E em vez dos avisos, como sempre, aparece só a Mônica. O jogo volta ao normal. Claramente o jogo está completamente quebrado, mas tem algo extremamente errado com a Mônica. A Mônica está se beneficiando de tudo isso? Ela consegue controlar? Foi nesse momento que eu juntei a quebra da quarta parede lá no começo do jogo com agora. A Mônica só pode estar quebrando a quarta parede para tentar fazer a gente se apaixonar por ela. E essas letras em negrito só podem ser a Mônica. Não esqueça de salvar o jogo. Nunca sabe quando é... Com quem estou falando? Oi? Tá me ouvindo? Não, tô ouvindo. Para, cara. Tô arrepiado. Diz que tá me ouvindo. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Diz alguma coisa. Eu? Eu ou ele? Eu ou o Sasuke? Por favor, me ajude. Ah! A Mônica fazendo as pessoas discutirem pra ficarem menos interessantes pra nós. A Mônica quebrando o jogo pra gente se assustar com as garotas e pensar apenas nela. Isso é com certeza extremamente desconfortável. Então, após trocar os poemas com a Natsuki, voltamos e eu troco o poema com a Mônica ainda. Porque eu ainda tinha que trocar o poema com a Mônica. Mas quando ela mostra o poema dela, algo que confirma a minha teoria acontece. O computador da tela azul. Obviamente no computador, é uma brincadeira do jogo, mas da tela azul, e ela aparece na frente da tela azul, falando que aconteceu um erro, e do nada ela fala que vai resolver tudo isso, e o jogo volta ao normal. Ela quebra novamente a quarta parede na nossa frente. Ela sabe que está no jogo, ela sabe que está no computador, ela sabe de tudo. Ela é a causadora de tudo. A Mônica colocou as ideias de se matar na cabeça de Sayori. Ela colocou as ideias suicidas na cabeça de Sayori. A Mônica fez cada coisa para cada garota ficar problemática. A Mônica é a verdadeira vilã do jogo inteiro. Isso justifica porque a Mônica é a única garota normal. Porque que a Mônica é a única garota que não se afetou pelos eventos do jogo. Porque ela é o jogo. Ela é o centro de tudo. Isso volta naquele dia que a Sayori cometeu o ato. Quando vamos pra escola, a Mônica diz: você deixou ela com nó na garganta. A Mônica sabia o que tinha acontecido com a Sayori. A Mônica sabe de tudo. Ela é o próprio jogo, como eu já disse. Então, para minha tristeza novamente, ainda temos que trocar o poema com a Yuri. Então, algo ainda mais desconfortável acontece. Algo com certeza, uma coisa mais perturbadora. A Yuri segue ainda muito louca com a gente durante o jogo.
Então, não seria novidade se ela dissesse algo extremamente possessivo, como, por exemplo, quando ela do nada começa a olhar pra gente, mas ela diz algo pior. Quando entregamos pra ela, ela diz: eu amei cada pedacinho. Eu posso levar pra casa, por favor? Claro, pra mim tanto faz. Ah, você é muito legal comigo. Não conheci alguém tão legal quanto você. Posso até morrer que... Não de verdade, mas... Não sei descrever isso, não tem problema sentir assim, né? Não é ruim, né? Vou levar o seu poema pra casa e guardar no meu quarto. Espero que você sinta bem sabendo que estou com ele. Vou cuidar bem dele. Vou até me tocar enquanto releio vezes sem parar. O olhar de Yuri muda novamente. Ela tá com aquele olhar psicopata novamente. Ela começa a rir sem parar. E ela começa a falar coisas extremamente desagradáveis. Como, bem, eu já disse. Eu tô levando em consideração que vocês sabem o que ela quis dizer com se tocar. Então, quando ela entrega o poema dela é uma coisa perturbadora. Não dá pra ler o poema dela. Pelo menos eu não consegui. Eu tentei pesquisar em vários lugares, mas não achei nada. O poema dela tem basicamente manchas de sangue, que, bem, vocês sabem de onde que é, e uma mancha amarela, que eu espero não ser o que eu esteja imaginando. Enfim, não tem exatamente uma tradução pro texto da Yuri, não pelo menos original, apenas algumas teorias, mas é com certeza uma coisa extremamente desconfortável. E quando fechamos o poema dela, lá está ela novamente, aqueles olhares realistas encarando nós, o jogador. Ela encara a gente cada centímetro da nossa alma, parece que ela está olhando a nossa alma. Então, até que enfim, isso acaba. Chegamos na sexta-feira, o dia em que, no jogo original, a Mônica chama todo mundo pra resolver as coisas e cada um fazer uma parte pro dia do festival. Então, novamente, temos a escolha. Mas agora, obviamente, sem a Sayori, até porque a Sayori não está mais no jogo. Temos que escolher Natsuki, Yuri ou Mônica. Mas aqui a gente não tem o livre-arbítrio de sempre. Se a gente tenta escolher Natsuki ou Yuri, o jogo trava. O mouse vai sozinho para a escolha da Mônica. O que só mostra o poder que a Mônica tem dentro do jogo. E mesmo assim, eu consegui clicar no Natsuki. E o jogo trava. Aparece muitas escolhas. Apenas com Mônica. Mônica. A Mônica consegue controlar o jogo a favor dela. E olhos macabros aparecem no fundo, mas nada muito relevante. Fazendo a gente escolher a Mônica de uma forma ou de outra. Então, naquele momento, a Mônica é expulsa da sala pela Yuri, junto com a Natsuki. E aí acontece uma coisa bem estranha. A Yuri, depois que empurra a Mônica para fora de sala, a Yuri confessa seus sentimentos por nós. Ela fala: eu te amo, mas obviamente da forma dela, da forma nojenta. Claramente a Yuri, ela está saindo fora do controle da Mônica. A Mônica começou controlando o jogo a favor dela, mas claramente isso está fora de controle. Nem a Mônica consegue controlar a Yuri. A Yuri realmente é psicopata. Não é nada do jogo, porque enquanto Natsuki fala apenas coisas ruins com as letras em negrito, que seria uma manipulação da Mônica, Yuri não. As falas da Yuri são normais. Ou seja, é realmente a Yuri ali. Não é nenhuma alteração da Mônica. Ou seja, temos um problema real aqui. A Yuri é psicopata e ela é possessiva por nós de uma forma extrema. A Mônica não consegue fazer nada a não ser fazer uma piadinha e sair de sala, deixando eu e Yuri sozinhos. Eu estou perdidamente apaixonada por você. Parece que cada pedacinho do meu corpo, cada gota do meu sangue está gritando seu nome. Nem me importo mais com as consequências. Nem me importo mais se a Mônica está ouvindo. Aí fica bem claro que a Mônica não tem controle sobre ela. Amo você tanto que até me masturbo com a caneta que roubei de você. Essa frase perturbadora também não foi em negrito, ou seja, bem, já sabe o que significa. É verdade, a Yuri realmente é louca. E nesse momento temos a escolha de aceitar a declaração de Yuri ou não. Obviamente, escolhi não. E nesse momento temos a cena
mais pesada do jogo, possivelmente, mais do que a cena da Sayori. A Yuri pega uma faca e se acerta na barriga e por último no tórax, muitas vezes. E cai morta no chão. Então, o jogo pula por uma parte extremamente chata, que é basicamente a cena da Yuri morta e um diálogo apenas com letras em negrito, bugados. Isso é em torno de 10 minutos, se você realmente ficar pulando cada diálogo. Não tem fim. Se passa 3 dias dentro do jogo e você fica lá, clicando espaço, que nem um louco, pra pular os diálogos. Mas não acaba, de verdade. É muita coisa. Mas então, chegou o dia do festival. Segunda-feira. Natsuki é a primeira a entrar na sala, vê o corpo de Yuri, vomita e sai. Logo depois entra a Mônica. Mas, para surpresa de ninguém, ela não esboça nenhuma reação. Ela ri e revela até que enfim quem ela realmente é. Pera, você ficou aqui esse tempo todo? Putz! Eu não sabia que o script do jogo estava tão bugado assim. Nesse momento, ela revela pra nós que ela controla realmente o jogo. E que ela tem noção que está no jogo. E tudo não passa de script. E nesse momento, Mônica faz com certeza a maior revelação de todas. Ela consegue simplesmente criar um texto e ela deleta a Yuri e a Natsuki do jogo. A última parte do jogo, porque eu gosto de separar o jogo em 3 partes. Antes da morte da Sayori, após a morte da Sayori e o ato final, que é agora. O ato final, a gente está numa sala, praticamente no espaço, com apenas a Mônica nos encarando. E, bem, nós conversamos com a Mônica, não tem mais nada pra fazer. E nesse momento, ela quebra muito a quarta parede. Ela diz que não quer conversar com o protagonista, mas sim com a gente. A gente que está atrás do monitor, a gente que está jogando. Ela é apaixonada por nós que está jogando, não o protagonista. E nesse momento, ela... Se você está filmando, inclusive, com o OBS, ela consegue captar que você está filmando e ela dá até um sustinho e fala que não é legal filmar os outros. Você pode ficar com quanto tempo você quiser nessa parte. Eu, sinceramente, não vou me aprofundar muito nos diálogos, porque é tudo meio sem pé sem cabeça. É a Mônica explicando como é o jogo. Inclusive, ela explica o que é tsundere. Se eu tivesse, né, ficado até o final, eu saberia. Eu não teria que pesquisar no começo do vídeo, mas enfim, é isso aí. E para você poder zerar o jogo, você tem que fazer exatamente o que a Mônica fez. Deletá-la do jogo. Aí entra uma parte muito interativa do jogo que eu sinceramente gosto muito. Se você tiver com Doki Doki Plus, você tem que voltar para a área de trabalho, entrar nos arquivos, personagens e deletar a Mônica. Se você tem a versão gratuita, se eu não me engano, você tem que abrir os arquivos do computador mesmo, em personagens e deletar a Mônica. O que é uma coisa muito interativa e muito legal, sinceramente. E quando voltamos, a Mônica pergunta o que fizemos e ela é deletada do jogo. Inclusive demora muito para ser deletada e ela entende o que ela fez de errado e ela fala: eu sinto muito. Ela realmente se arrepende do que fez e assim ela é deletada. Agora que o mal, entre aspas, tinha sido deletado, o jogo reinicia e Sayori busca a gente na rua novamente. Sim, a Sayori, eu fiquei muito feliz nesse momento. Mas felicidade que não dura muito, pois quando voltamos para a sala e entramos no clube de literatura pela 3ª vez, a Sayori nos revela que ela sabia e que ela agradece por a gente ter deletado a Mônica. Mas nesse momento, a Sayori se revela exatamente como a Mônica. Ela deleta as outras garotas e começa a criar a mesma sala que a Mônica tinha criado no espaço, para ficar apenas eu e ela. Mas nesse momento, alguém do além começa a deletar a Sayori e salva a gente. Ela começa a falar: não vou deixar você fazer isso. Sim, quem salva nós é a Mônica. Por algum motivo ela não foi deletada totalmente do jogo e ela consegue salvar a gente da Sayori. Nesse momento, a Mônica percebe que não há felicidade naquele jogo e o jogo teria que ser totalmente deletado para ter um fim naquilo. A única forma de acabar com aquele sofrimento das garotas, a única forma de acabar com o nosso sofrimento era o jogo ser deletado. Então, Mônica começa a deletar o jogo e tem uma das cenas finais mais legais de todas, que é descendo os créditos, todas as fotos e momentos sendo deletados, enquanto a Mônica canta. Sim, a gente ouve a voz da Mônica pela primeira vez, ela canta a música tema do jogo. É muito legal mesmo. E assim, ela fala: obrigado. E fim. Com certeza, eu não falei 1% aqui da experiência que você tem jogando esse jogo. É uma experiência completamente bizarra, principalmente no segundo arco, após a morte da Sayori, que eu não citei 1% aqui dos sustos que tem. Tem muitos sustos, como por exemplo o da Natsuki, quando ela quebra o pescoço e pula na tela, ou
qualquer outro susto, pra ser honesto, quando a tela gira. Enfim, é realmente muito assustador. É um jogo que me traz um sentimento de perturbador quando a Yuri começa a agarrar a gente com aqueles olhos realistas. É uma coisa extremamente assustadora. Não uma experiência boa, eu diria, mas ao mesmo tempo foi uma experiência muito gratificante esse jogo. Eu gostei muito desse jogo. Com certeza é o meu jogo favorito de todos, e eu não esperava tanto assim dele. Ele é um jogo muito bom. Eu gostei muito desse jogo, com certeza. E cria diversas teorias na nossa cabeça, porque a Mônica, no final das contas, ela não era vilã. Isso faz eu ter uma teoria na minha cabeça que toda presidente do clube vira a vilã porque ela tem controle do jogo. Como, por exemplo, a primeira vez a Mônica era presidente, por isso ela tinha controle de tudo e automaticamente ela ficou do mal. No terceiro arco, quando a Mônica é deletada, a Sayori vira presidente e ela tem controle de tudo e faz a mesma coisa. E se a Natsuki virasse presidente, ela iria fazer a mesma coisa. E Sayori... Bem, nem quero pensar na Yuri. Mas enfim, isso revela que o jogo não ia ter fim. O jogo ia ficar naquilo. Simplesmente um loop sem fim. Então, esse final de ter que deletar o jogo foi simplesmente incrível. Mas, falando sobre o jogo em geral, foi uma experiência muito boa. É um jogo que mexe muito no seu psicológico, porque é mais ou menos 5 horas ou 8 horas de jogo. Se eu não me engano, boa parte desse jogo, dessas horas de jogo, é justamente você se apegando aos personagens lá no primeiro arco. O segundo arco é relativamente rápido, o terceiro nem se fala, você pode zerar em 5 minutos. Mas o primeiro arco, que é o que você vai se relacionando com os personagens e não tem coisas estranhas, não tem quebra de quarta parede, não tem susto, não tem coisas perturbadoras, é algo que começa a ficar na sua mente. Você automaticamente se apega a uma personagem, como sei lá, você se apega a um personagem de God of War, por exemplo. Eu não sei. Quando você se apega a um personagem de um jogo, você começa a se apegar realmente. E quando a Sayori faz aquilo, é uma virada de chave muito grande no jogo. A gente tava vindo de, sei lá, umas 5 horas de jogo pacífico pra do nada 2 horas de puro terror. E isso é uma virada de jogo incrível. Por isso que eu acho que não é para pessoas sensíveis. Mas com certeza tem tópicos muito fortes. E como eu disse, eu não falei 1% do jogo. Eu não entrei muito em detalhes, por exemplo, do pai da Natsuki. Ou da vida da Yuri. Eu não entrei muito em detalhe. Mas, bem, se você quer mais detalhes, jogue você mesmo. Esse é resumidamente o jogo. Eu gostei bastante. Não tenho o que falar. E é um jogo que não tem um final feliz. Não tenho o que dizer. O final, ele automaticamente é triste. E ponto final. É isso. E eu fiquei sabendo que existe um final até alternativo, mas ele é extremamente complicado de fazer. Você tem que basicamente fazer um arco agradando todas as meninas, pra no final mudar uma frase que é a Sayori falando obrigada por tudo, ou a Mônica falando obrigada por tudo, não lembro muito bem. Mas eu não achei que compensava colocar aqui. Eu coloquei da forma que eu joguei, mas o jogo pode mudar um pouco conforme você vai escolhendo, como por exemplo você pode agradar Yuri, se você for um louco. Mas o jogo dificilmente muda. A parte da Sayori, ela é canônica e ela não muda. E o final do jogo também é canônico, ele não muda. A Mônica vai automaticamente deletar todo mundo. E a Yuri vai fazer tal coisa contra ela mesma. Então é isso. Obrigado a todos e falou.